pessoal, tudo bem? Venho aqui depois de tanto tempo dar um oi pra vocês, passar um vídeo contando pra vocês um pouco do porquê que eu tive sumida tanto tempo daqui. Bom, vamos ver se eu consigo falar tudo, tá? É muita coisa. Enfim, eu sumi primeiramente porque eu comecei uma faculdade há muitos anos atrás, só que eu tive que deixar, que era a faculdade de ciência ambiental, porque comecei a trabalhar muito mesmo, pra comprar minha casa, né? Eu consegui, depois eu conto pra vocês essa história da casa. Mas agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu que mudou minha vida completamente em 2023. Enfim, eu sumi, fiz a faculdade, parei porque eu comecei a trabalhar muito. Consegui trabalho no hospital, aqui de perto, aqui de casa. Perto, assim, entre aspas, né? Tá uma distância boa, mas enfim, relativamente perto. Consegui trabalhar no hospital. Lá eu trabalhava na parte da cozinha. Auxiliar de cozinha, fala? Eu não sei. Enfim, ajudava a levar comida de lá da cozinha para os pacientes, distribuir, enfim. Fiquei trabalhando lá um tempo bom, tava gostando muito do trabalho. Era um trabalho, assim, que me fazia muito, né, prestar atenção, ver a gente nesse negócio da vida, morte, doença, nascimento. Era muito assim, enfim. Eu sempre dei muito valor a isso, mas eu passei a dar muito mais valor aí. Aí, trabalhando, eu sempre tive nesse meio tempo muita dor de cabeça. Dor de cabeça com auras, assim, horríveis, incapacitantes completamente. Dessas que você vomita e tal. Fui diagnosticada com enxaqueca. Era enxaqueca, tomo remédio, passo, beleza. Fui fazendo. Gente, não é para os barulhos não, que são os gatos brincando, tá? Fui fazendo, né, isso, tomava remédio e tal. Quando a minha má sorte foi que dia 20 e pouco de dezembro de 2023, eu peguei uma bronquite horrível. E eu tinha que trabalhar no dia 25, era o meu turno, né, dia 25. E eu ia ter o dia livre, né, o dia 1º de janeiro. Então, eu ia livrar 30, 31 de dezembro, 1 e 2 de janeiro de 2024. Trabalhei o 25, 26, 27, 28, 29, com febre, com dor de cabeça, mas eu não quis pegar baixa médica, né? Porque eu falei, eu vou ficar 4 dias, nesses 4 dias eu recupero, eu espero que recupere. Ai, gente, desculpa que caiu o celular aqui. Ó, aí, beleza. Como eu tava falando, eu esperava recuperar nesses 4 dias de descanso. No dia 29, né, que era o último dia que eu ia trabalhar, de 2023, o trajeto de casa, que é mais ou menos 25 minutos, meia hora, eu fiz em 1 hora e pico. Por quê? Porque eu tava dirigindo e de repente me vi um sono, como se eu nunca tivesse dormido na minha vida, e eu tinha que parar. Aí eu ligava pro meu marido e falava, me deu sono. Fica comigo aqui no telefone até eu chegar em casa, que eu tô pertinho, não preciso você vir, eu vou, mas fica no telefone pra conversar. E aí eu ia conversando com ele falou, você tá quase dormindo, para o carro, eu vou aí. Eu falei, não vem, eu vou. Aí, enfim, consegui chegar em casa, deitei na cama e apaguei. Isso foi dia 29. Dia 30, melhorei. Dia 31, melhorei. A gente até foi comemorar aqui pertinho de casa a noite do Réveillon, né? Vamos comemorar aqui. Eu tava aparentemente bem ainda, tava cansada, né? Pela bronquite e tudo, mas eu tava bem, né? Eu não bebo, não fumo, então não tinha problema dessas coisas. Não tenho, né? Esses problemas. Enfim, beleza. Dia 1º, eu tava com muita dor de cabeça. Começou dor de cabeça o dia todinho, dia todinho dor de cabeça. Tomei o remédio pra enxaqueca. Aí, quando foi do dia 1 pro dia 2, eu não gostei de lembrar, eu fico... Porque hoje é dia 3, né? Hoje tá fazendo exatamente 2 anos que tudo isso aconteceu.
Dia 1 de janeiro, da noite do dia 1 de janeiro pro dia 2 de janeiro, umas 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, eu fui ao banheiro. O Paco tava dormindo, né? Sono profundo, tava só eu, os gatos, né? Que já quem tem gato sabe que o gato segue você até onde você vai. Aí eu fui ao banheiro, fui vomitar, porque eu acordei pela dor de cabeça. Dor de cabeça me acordou, né? No caso. Fui lá, vomitei. No que eu fui vomitar, sabe que a gente agacha, né, no vaso ali pra vomitar? Eu já fui caindo, fui sentando, fui caindo, 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 até que eu fiquei no chão totalmente. Vomitei tudo ali. E eu não lembro de mais nada. Até bem depois, né? Eu não lembro de mais nada. Daqui pra frente é o que me contaram que aconteceu. Eu não sei. Eu não lembro, tá? Eu vou contar o que me contaram que aconteceu. O Paco diz que ele escutou os gatos gritando no banheiro, e ele acordou pelos gritos dos gatos. E os cachorros começaram a latir. Aí ele pegou e foi ver o que estava acontecendo, se eram os bichos que estavam brigando e tal, que eu não estava na cama, né? Eu não respondia a ele me chamava, não respondia. Ele foi no banheiro, viu que eu estava caída no chão do banheiro, cheio de vômito, e os gatos em cima de mim gritando. Tipo assim, acorda, né? Ele falou, não, parecia que eles estavam me avisando, né? Porque se eles não tivessem feito barulho, ele teria seguido dormindo. Porque o sono dele é profundo, entendeu? Ele não tinha me prestado socorro na hora. Mas enfim, ele me prestou socorro, me levou, chamou a ambulância, me levaram pro hospital. Nada, fiquei lá em observação, assim, superficial. Eu chamo hoje de como é que fala? Me deu um atendimento mal. Porque ela me deu simplesmente um remédio. A médica me deu um remédio para dor de cabeça. Disse que era crise de enxaqueca aguda e tal. Me deu um remédio na veia, me deu um negócio lá. E me mandou para casa. Aí eu fui para casa, continuei. Eu não lembro de absolutamente nada, galera. Nada. Cheguei em casa, beleza. O Paco me colocou na cama, não lembro. Enfim. Quando foi o dia seguinte, eu não melhorava nada e eu não conseguia mais abrir o olho. Eu não conseguia mais abrir o olho, eu não conseguia. Ele disse que falava comigo, eu só respondia assim, não conseguia falar e não conseguia já abrir o olho, né, do dia 2 pro dia 3. E aí, dia 3, o médico de cabeceira aqui, que é o médico de família, tava, então ele me levou, ele já me conhece, né, de muitos anos. O Dr. Albert, muito bom. Ele é um médico venezuelano que trabalha aqui. Aí me levou lá, ele bateu o olho em mim e falou, ela tá tendo um derrame, ela tá tendo um derrame hemorrágico. Não, hemorrágico ele não sabia, né? Ela tá tendo um derrame, tem que levar ela urgente pro hospital, pro hospital grande. Chamou a ambulância, me levaram pra lá. Cheguei lá, a mesma médica do dia anterior tava lá. E aí ela ainda não acreditava muito no diagnóstico dele, né? E teve observação, começou a fazer um monte de exame, de um monte de coisa, até que veio o oftalmologista, isso já era 5 horas da tarde, segundo o Paco e a história médica, né? 5 horas da tarde ele veio, olhou o meu globo ocular e disse que tinha sangue. Aí, que tinha que me levar urgente para Vigo, que é a capital aqui, uma das capitais, né, de Galícia, que tem o Hospital Álvaro Cunqueiro, que é o especialista aí em problemas na cabeça, né? Me levaram lá, problemas do cérebro, vamos. Me levaram para lá e, claro, eu fui, me fizeram uma intervenção, né? Me colocaram um clipe de titânio no cérebro, né? E eu tive um derrame hemorrágico, a parte tive um infarto de cerebelo, ou seja, eu tive 2 em 1. Tô viva de milagre. Quando eu paro pra pensar, cara, foram 40 horas do dia que eu caí aqui no banheiro até que a médica lá, né, parou o sangrado. E, tipo assim, parou a hemorragia dentro do meu cérebro com um clipe de titânio que ela colocou. Também era médica da Venezuela. Que curioso. Coincidências da vida, né? Eu falo hoje que eu devo a minha vida nova à Espanha e a esses 2 médicos da Venezuela, né? Que ele viu que eu tava tendo derrame e foi pra lá, por isso que a outra médica lá fez mais caso, né? E a outra médica lá que ela conseguiu, né?
fazer essa intervenção bem feita, né? Bem feita, que tanto que eu tô aqui falando com vocês hoje, né, gente? 2 anos depois. Aí, tipo assim, eu fico até... Eu fico emocionada, porque eu acordei 15 dias depois, 15 dias, mais ou menos, né? Nem lembro, 14, 15 dias depois, sem saber o que tinha acontecido. Porque eu achava que, na minha cabeça, eu tinha levantado, ido pro banheiro e se apagou. Tipo assim, eu acordei aonde que eu tô? Cadê meus bichos? Cadê minha casa? Cadê, sabe? Onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? O que tá acontecendo aqui? E aí foram me explicar, vieram psicólogos e todos, né? Eu tava na UTI quando eu acordei. Vieram me dar banho, eles me banhavam a camada, né? De um lado pro outro, é horrível. Nossa, é uma sensação muito ruim. Eu não gosto nem de lembrar. E eles, como que eu falo? Cuidaram muito de mim lá naquele hospital. Eu sou muito agradecida ao Álvaro Cunqueiro, aquele hospital, aqueles médicos, aquela equipe, principalmente o pessoal da UTI, que me trataram maravilhosamente bem. Assim, um amor de pessoal, com carinho, com respeito, com paciência, porque eu sou uma pessoa que eu nunca fui dependente, eu sempre fui independente até demais. Então, quando eu me vi nessa situação de depender dos outros para tudo que eu fazia, até antes de eu perder, né, o conhecimento, para mim era muito difícil, sabe? Era muito difícil, mas eu sempre fui muito, né, solícita, ajudando dentro do que eu podia. Na minha cabeça eu conseguia fazer as coisas, mas eu não conseguia fazer nada. Eu era como um bebezinho, o médico falou, você tem que aprender agora, a primeira coisa, você tem que aprender a sentar. Eu tive que aprender tudo de novo, galera. A sentar. Vou por ordem, vou tentar pôr na ordem. Ficar com a cabeça levantada sem ter dor de cabeça. Segundo, aprender a sentar, que eu não sabia mais. Eu me botava assim e o tronco ia para os lados, sabe? Não tinha equilíbrio nenhum. Depois, aprender a pegar o garfo e a faca. Né? O garfo e a faca não, a colher primeiro, depois o garfo e faca. Enfim, demorei a pegar uma fruta com a mão. Demorei isso tudo na UTI. Quando eu recebi a alta da UTI, eles me baixaram para a planta, né? Eu não podia ir embora ainda. Me baixaram para a planta e aí tem umas partes, se vocês quiserem que eu conte depois em outro vídeo, eu conto que a parte por detrás de tudo isso, o que me fez acreditar em mim que eu ia melhorar. Apesar do diagnóstico, olha, você pode ser que você não ande mais, pode ser que você fique com um lado paralisado, pode ser, enfim. Eu não sentia o braço, eu não sentia a perna, o braço era o braço direito, eu não sentia ele, não tinha controle nenhum sobre esse braço, e eu não sentia a perna esquerda. Não tinha controle nenhum, podiam me queimar a perna, podiam cortar, que eu não sentia absolutamente nada. Beleza. Beleza, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Aquela formigação, aquela... É como se tivesse adormecido mesmo. Sabe quando você toma anestesia num lugar? Pois essa era a sensação que eu tinha da perna e do braço. E muita dor de cabeça e tal, mas é porque o sangue tinha andado por todo o meu cérebro, né? Fora das veias, então... o meu cérebro teve que reabsorver esse sangue todo. Tive muita sorte, que eu consegui, depois desse tempo todo, que essa reabsorção quase total. E também tive um pouco de... Como que fala, gente? Quando tem água no cérebro? Eu esqueci o nome. Enfim, quem souber o nome, bota aí embaixo. Esqueci o nome. Tive isso também no decorrer do tratamento, né? Aí, voltando ao assunto, na UTI ainda, eu cuidei pessoa... Eu lembrei que eu tinha cuidado de gente aqui que tinha tido derrame, né? Então, na minha cabeça, eu lembrei que eu botava eles muito para fazer exercício de motricidade fina, com a mão, com o pé, mexer, essas coisinhas fáceis, mas que para eles era muito difícil. Então eu falei assim pro Paco,
Paco, fala pro médico que eu quero fisioterapia. Eu quero fisioterapia, eu quero fisioterapia, quero fisioterapia, porque eu tenho que me mexer, eu tenho que dar conta de levantar, eu tenho que conseguir fazer minhas coisas, sabe? Eu tenho que. Aí ele, calma, você ainda tá na UTI não pode. Aí chamou o médico me acalmou, ele falou: olha, na UTI não pode fazer essas coisas, você ainda tem. E eu chamo, por favor. Chamaram ele lá, o fisioterapeuta, eu conversei com ele, aí ele falou: olha, você tá na UTI, quando você baixar pro quarto, pra planta. Aí a gente conversa. Eu vou estar pendente, eu vou estar de olho em você, pode ficar tranquila. Aí eu acreditei nele, né? E aí foi no terceiro dia que eu tava já no quarto, ele foi lá, a pedido, né, que eu continuei insistindo, gente. E aí, um segredo. Quando eu tava na UTI, eu falei pro Paco, Paco, compra aquelas bolinhas, molinha que se aperta assim, e traz pra mim. Quando você vier me visitar aqui na UTI, você traz ela e faz eu apertar essa bolinha. Eu não conseguia, gente, mexer a mão, ó. Eu tô mexendo, olha que maravilha. Eu não conseguia mexer, eu não sentia nada. Ó, esse dedo aqui, eu ainda não sinto ele não, tá? Ó, eu posso morder ele assim. Eu não sinto esse dedo. Mas eu consigo mexer e eu tenho controle dos outros, né? Mexer o controle dos outros, ó. Tá vendo? Mas eu consigo mexer. Eu tô felicíssima de estar com problema só nesse dedo, sabe? Era o braço todo, galera. Era a perna inteira. Você tá entendendo? A perna, de vez em quando eu tô andando, ela dá umas falhadinhas. Então. Mas enfim, pra o que era, tá ótimo. Tá ótimo. E mais, eu vou além. Eu vou contar pra vocês. A sensação de você estar hoje boazinha e amanhã você ser outra pessoa totalmente dependente, um bebê que precisa que venham de fazer tudo, é a pior coisa do mundo. Eu sinto muito por todo mundo que passa por isso. Eu sinto muito pelo que eu passei. Eu vivo hoje um luto de mim mesma, sabe? Da pessoa que eu era antes para a pessoa que eu sou agora. Agora, ó, eu gosto de pintar agora. Eu tô pintando, isso daqui foi para fazer motricidade fina. Depois eu vou passar também sobre a pintura, que foi um hobby e como fala, terapia ocupacional, que eu comecei a fazer lá ainda. Comecei a mexer para conseguir fazer isso aqui, né, galera? Escrever de novo, conseguir. É o que me ajudou recuperar muito do movimento da mão. Foi trabalhar com pintura, com pincel, né? Desenhar também com lápis. E eu me obrigava, sabe? Me obrigava, fiz fisioterapia. Na fisioterapia lá, no comecinho, ele me ensinou a sentar. Gente, você tem noção do que é você ter que aprender a sentar? Levantar, aprender a ficar em pé. Eu caía para os lados, gente, igual neném. Eu caía para os lados, eu não conseguia ter equilíbrio. Eu tive um infarto de cerebelo, né? Que é a parte que comanda o equilíbrio do corpo. E se nota, nossa, foi terrível, terrível. Não desejo para ninguém, nem pro meu maior inimigo, passar por uma coisa dessa. Mas enfim, aí, depois de tudo isso, fisioterapia. Aí eu fiquei um tempão mais lá internada, eles me olhando, vendo as respostas que eu tinha e preparando minha história para mandar para cá de volta, né? Porque eu tinha que mandar pro médico daqui e me trazer de volta para casa. E isso eu passei mais de um mês lá internada, sabe? Quando eu cheguei em casa de volta, eu ainda não caminhava. A única coisa que eu aprendi, que eu conseguia já fazer, era ficar em pé. Eu já conseguia sentar e ficar em pé. Então, já era uma vitória maravilhosa. E pegar o garfo, mas eu tenho um problema. Eu sou ambidestra. Então, o que eu fazia? Ao invés de eu usar a mão que não tá funcionando, eu usava a outra que tava, né? Porque eu uso as duas igual. Então, não tenho esse problema. Mas, claro, a fisioterapeuta falava, você tem que usar a mão que você tá com problema para você trabalhar ela, né? E o cérebro é muito, né, muito doido. Eu fazia, mas também, né, quando eu tava com muita pressa, eu me dava muita raiva, eu fazia com a outra mão. E aí eu consegui, finalmente eu consegui na base de muita insistência, muita insistência. Comecei a fazer fisioterapia aqui também, aonde eu moro, né?
e me ajudou muito, muito, muito. Eu aprendi a caminhar nessa fisioterapia. Aí eu andava primeiro com um andador, com as 4 rodinhas. Depois eu aprendi a andar com as muletas. Demorou, viu? Demorou meses, meses, meses nessa luta, nesse sofrimento. Sofrimento principalmente aqui, psicológico. Psicológico, porque cada tentativa e cada vez que não conseguia era uma tristeza, e cada vez que conseguia, uma alegria e ao mesmo tempo um luto, de tipo assim, cara, eu conseguia fazer isso antes, como que eu não consigo fazer agora? Eu nem pensava, né? Ah, eu vou ter que fazer força para me levantar. E eu tava fazendo força para me levantar, sabe? Enfim, eu digo para vocês, agradeçam, 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 agradeçam por caminhar, por levantar, por comer sozinho, por ir ao banheiro sozinho. Gente, eu chorei a primeira vez que eu fui sozinha ao banheiro, de novo. Eu chorei sem, sabe? Apesar de que tinha no começo, né, ainda ficar a gente fora do banheiro escutando para ver se, né, eu tava bem. Mas eu ir sozinha, ter essa privacidade de volta e conquistando pouco a pouco as privacidades da gente de volta, levantar, correr, ó. Correr eu ainda não corro não, galera, ainda não cheguei nesse nível de recuperação, mas eu já consegui andar mais rápido, eu já consigo andar sem nenhum apoio, consigo ir para cima e para baixo, até dirigir eu já tô dirigindo. A única coisa que eu ainda uso bastão é se eu tenho que ir a algum lugar que eu não conheço, assim, que é muita subida ou muita baixada, né, que precisa de muito equilíbrio para andar, eu tenho que levar o bastão. Ou quando eu vou passear com os cachorros, né, que eu tenho que levar eles na correia, e aí, como às vezes, né, se algum bicho, alguma coisa pode puxar de uma vez, aí eu tenho que ter o bastão para dar essa firmeza, né? Mas é mais por segurança do que porque sim, sabe? Então eu recuperei demais, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E é isso, pessoal. Hoje tá fazendo 2 anos que tudo isso aconteceu. A Renata, que existia antes de tudo isso, né? A Reni de los Animales, que existia antes disso. Ela morreu dia 2 de janeiro. E nasceu uma outra Renata depois de tudo isso, que eu ainda tô conhecendo, que eu ainda tô aprendendo a lidar com as limitações que eu tenho agora. Mas agora eu tenho muita limitação mais aqui, que é a limitação de por que isso aconteceu comigo, o que eu fiz para merecer, e ao mesmo tempo obrigado, não posso reclamar. É um encontro de emoções, mas eu sou muito agradecida. Agradeço por tudo. Eu acordei sem dor de cabeça. Oh, meu Deus, obrigado, obrigado. Não tá dando na minha cabeça hoje. Eu acordei sem dor aqui, porque a dor que eu senti no dia foi aqui. Uma dor muito grande aqui. Então, quando eu acordo e tenho dor aqui, gente, eu fico desesperada. Tudo me dá gatilho, sabe? Quando é a cabeça me dá gatilho, as luzes de Natal me dá gatilho, porque eu lembro que foi perto do Natal que isso tudo aconteceu. Réveillon, eu não tenho coragem de celebrar mais, não, fico quietinha em casa, quietinha. Tem a janta aqui pra gente, mas ó, quietinha aqui em casa, não vou pra lugar nenhum, não quero nem saber. E, enfim, tô com psicólogo, tô com psiquiatra, tenho, né, ainda muito tratamento pela frente. E o mais triste, eu tenho 2 aneurismas ainda no cérebro, perto do globo ocular, lá dentro, lá no meiozinho do cérebro. 2. E eu tenho que ser vigiada depois da vida. Mas o que eu peço a Deus, o que eu pedi desde a hora que eu acordei daquele coma foi, meu Deus, me dá vida e saúde para terminar de cuidar desses meus animais, porque as pessoas... Sempre vai ter alguém que quer, sempre vai ter alguém que ajuda, sempre vai ter alguém, mais os animais, ainda mais os animais meus que estão já tudo ficando velhinho, é muito mais difícil de conseguir gente para cuidar, gente para querer e tal. Não que aqui em casa não ia ter, né, gente, mas eu sei lá, né, nunca se sabe. Eu queria eles comigo, né, eu quero estar presente na vida deles inteira, então eu acho que ninguém é capaz de amar eles da mesma forma que eu amo. Então, acho que Deus me devolveu aqui
para cuidar deles e dos animaizinhos da rua, né? Dos resgates que eu faço, enfim. Já nesses 2 anos já resgatei 4, 5 animais. Peço a Deus que não me mande mais, porque tá ótimo. Já fiz minha missão. Nos últimos 10 anos pra cá, eu resgatei uns 200 animais. Tá tudo em suas casas, todos lindos, maravilhosos, bem adotados, esterilizados. Uma maravilha. Consegui esterilizar todos os gatinhos da rua. Que isso também é uma coisa que eu quero contar pra vocês. O pré-derrame, parece que eu tava... Não é que eu tava adivinhando, mas parece que eu tinha pressa de viver, uma pressa, assim, de fazer as coisas. Eu tenho que conseguir a minha casa, eu tenho que conseguir contar tal coisa pra minha mãe, eu tenho que conseguir esterilizar os gatos tudo da rua, eu tenho que conseguir tal coisa. E parece que eu tinha pressa. E eu consegui, antes do derrame, fazer tudo que eu tinha pra fazer, que eu sentia, né, que eu tinha que fazer. E agora, depois do derrame, é como se tudo deixasse de ser importante. Eu não sei explicar. De ser importante na forma de causar sofrimento. Hoje, pra mim, é bueno, eu tenho que fazer tal coisa, ok, eu vou tentar fazer. Se der certo, ok. Se não der certo, ok. Então, eu tô em paz com um monte de questões, sabe, da vida. E é isso. Se vocês tiverem curiosidade, do outro lado, assim, do lado sobrenatural que eu falo, né, das experiências que eu vivi, como que eu vivi isso no lado interior meu, né, sem ser por fora, sem ser as limitações físicas, mas como eu vivi isso desde o meu lado psicológico, eu falo sobrenatural porque tem muita gente que não acredita nessas coisas, e tá tudo certo, mas é a experiência que o meu cérebro viveu. Então, se vocês quiserem saber, me façam aí perguntas embaixo que eu vou contar. E eu vou deixar para vocês aqui um videozinho, ó, um resuminho com as passagens do que foi minha recuperação, do que me aconteceu, do que foi a recuperação. Não gravei muito, não tenho muitas fotos, porque, gente, primeiro eu tava inconsciente, né? O Paco tava assustadíssimo. O médico disse que talvez ela não sobreviva, então ele tava muito, muito nervoso, não tinha tempo para estar gravando, né? Depois, quando eu acordei, que eu comecei a gravar alguma coisa, ter alguma foto, alguma coisa, mas pouco. E é uma coisa que eu não quero lembrar, entendeu? Mas eu quero registrar aqui que hoje tá fazendo 2 anos. Hoje eu não dormi essa noite pensando, meu Deus, muito obrigado, porque eu nasci de novo, 2 anos depois. Eu tô aqui, tô com 2 aninhos de vida. Essa pessoa que daqui tem 2 anos de vida. A outra morreu lá naquele dia. Será que eu tô numa vida paralela? Que loucura. Enfim, são questões muito doidas que vêm na minha cabeça. Mas é isso. Se vocês quiserem, eu conto. Eu posso contar sobre a casa. Eu posso fazer vídeo sobre meu amor pela pintura, que apareceu agora graças à terapia ocupacional. Tô começando a fazer exercício, eu tô conseguindo já caminhar um pouco com os cachorros, fazer umas caminhadas aqui perto. Tô me recuperando, tô voltando a ser eu, não eu que eu era, senão um eu novo, né? Nasci de novo, né? É isso, galera. Feliz 2026 para vocês. Amém. Vivam hoje. Lembre-se, você vai morrer. Você pode ter algo assim que muda a sua vida drasticamente de um dia para o outro. Então não vale a pena brigar com os outros. Não vale a pena. Viva a sua vida. Seja feliz. A sua felicidade não pode estar na mão de outra pessoa. Tem que depender de você. O que o outro faz, o que o outro pensa, só diz respeito ao outro. Tenha cuidado, proteja a sua vida, viva o mais saudável dentro das suas possibilidades. E principalmente saudável aqui da cabeça. Procurem psicólogos, ajudem vocês. Não se sobrecarreguem com coisas que vocês não podem controlar. Enfim, tanta coisa. Mas eu acho mais fácil responder perguntas de vocês. Então, sigam, compartilhem. E é isso, deixa o seu like aí do ladinho. E fica agora com um resumo, né, do que vivi da recuperação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, vejam aí o final.